Boa noite. Esperamos encontrar todos muito bem. Esse é um momento da nossa reunião pública, oferecido pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. É com muito carinho que nós agradecemos a todos vocês que participam conosco todos os dias das nossas reuniões, dos nossos momentos de oração, que são muito importantes nessa nossa caminhada. A reunião pública de hoje nos trará um tema que, com certeza, o facilitador desenvolverá com muita graça, com muita competência. Daqui a pouco ele vai entrar na sala e nós vamos nos informar qual vai ser o nosso tema de hoje. Boa noite, boa noite. O nosso palestrante de hoje é o amigo Hélio. Nós gostaríamos que você nos dissesse, Hélio, qual o tema você vai abordar. Tudo é possível aquele que crê. Que tal? Tá bom? Tá ótimo, tá muito bom. É isso aí. Obrigado, Guilmar. Valeu. Muito Vamos lá. obrigada, Hélio. Então, vamos ver qual a página. É do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, a lição 36, Jesus e Nós. Aqui no meu a página é 71. E diz assim: a justiça divina jamais dorme. Não permitamos que pensamentos de tristeza e desesperação nos penetrem a cidadela interior. Ainda que todas as organizações materiais que representam igualmente envoltórios da alma se modifiquem, é forçoso lembrar que Jesus em nós é sol eterno, cabendo-nos fitar a luz da vida cada manhã com o entendimento mais alto e bom ânimo inexaurível. Nós somos nós, e Jesus é Jesus. E sendo a seara do bem de Jesus, e não nossa, a Ele empenhemos vida e esperança, na certeza de que o Senhor fará sempre o melhor. Então vamos orar. Agradecemos, Divino Amigo Jesus, esses momentos em que nos reunimos na Casa de Batuíra para ouvirmos os vossos ensinamentos. Que o nosso amigo Hélio, facilitador da noite, possa ser incluído, possa nos auxiliar a compreendermos com bastante clareza esses ensinamentos. Abençoa o nosso momento de reunião pública, abençoa a todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A palavra está com você, Hélio. Obrigado, Rose. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. O nosso corpo é constituído de 80% de água. A água é um bom transmissor de energia. Na doutrina espírita, nós aprendemos que nós não somos um corpo físico, somos um espírito momentaneamente ligados em um corpo físico. Essa ligação se faz célula a célula. Então, aquilo que acontece no corpo físico tem repercussão no corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e aquilo que acontece no perispírito tem repercussão no corpo físico. Esse correio, ele é natural. Somos, então, transmissores e receptores de energia. Daí, se explicar a facilidade com a qual nós assimilamos as energias que nos são aplicadas através do passe. Assim como também nós nos sentimos muito bem quando vamos em um local onde a natureza impera de modo absoluto, como, por exemplo, uma praia muito limpa, caminhar naquele quebra-mar
a um local onde as ondas batem e carinhosamente beijam a areia, num nascer do sol ou num pôr do sol. Caminhar também numa trilha entre árvores, respirando o ar puro, e visitar uma cachoeira, um rio, uma nascente. Tudo isso traz para nós energias de caráter positivo, nos abastece, faz bem para nós espiritualmente falando. O pensamento é a emissão de uma energia também. Quando nós pensamos ou quando nós falamos, a palavra ou o pensamento vai carregado com uma energia. Então, aquele que é o objeto do nosso pensamento ou da nossa palavra, ele capta, ele recebe a nossa energia. Então, muitas vezes, de forma polida, no ambiente social, a gente fala um bom dia, mas é aquele bom dia entre os dentes, cheio de raiva, e a pessoa que está ouvindo, ele vai captar a energia que veio com aquele bom dia atravessado. Então, toda hora, nós emitimos e nós recebemos energias, em especial pelo pensamento. Jesus nos afirmou, nos convidou, pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, nós devemos dedicar um tempo do nosso dia para meditar, para orar, a prece da manhã ou a prece da tarde, da noite, né? As duas devem ser um momento muito especial, porque nós nos ligamos com o divino, com os nossos amigos espirituais. Pelo pensamento é que os bons espíritos nos dão as boas intuições. E é também pelo pensamento que os espíritos cobradores ou os espíritos ruins exercem o seu império sobre nós. É pelo pensamento que eles vão nos dando as sugestões que muitas vezes nos trazem situações ruins, né? Quando, por exemplo, alguém que nos trata mal e ele fala bem pertinho, vai deixar assim? Não vai dar resposta, não? E aí, obviamente, nós, provocados, respondemos da mesma forma, dentro da lei de ação e reação. Quando, na verdade, Jesus, quando foi esbofeteado por aquele guarda que estava lhe torturando nos porões do palácio de Pôncio Pilatos, ele perguntou a ele, por que me bates? O que foi que eu te fiz? E naquele momento, o guarda ficou desconcertado. Não tinha resposta para Jesus. Não tinha o porquê. Então, nós somos um transmissor e um receptor de pensamentos. Depende de nós quem que nós vamos escolher para estar ao nosso lado. Paulo de Tarso nos afirma, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, os espíritos estão ao nosso lado. E com quem que eu me sinto prazer? Quem que me dá prazer de sua companhia? Espíritos que vibram na mesma faixa de pensamento, de caráter como eu, ou espíritos que querem me ajudar porque eu estou me esforçando para melhorar. Depois que a gente conhece a doutrina espírita, começamos a descobrir a real responsabilidade que nos cabe por aquilo que a gente pensa também. Então, pelo pensamento, nós vamos recebendo e vamos emitindo as ondas que são captadas e nós captamos as ondas que vêm ao nosso derredor. Como que eu vou ficar imune aos ataques de energias ruins, de pensamentos ruins? Vou repetir o que Jesus nos disse, pensai nas coisas lá do alto, que tenhamos um pensamento correto, pensamento reto, um pensamento positivo. Positivar o pensamento não é fingir que está tudo bem, e sim acreditar
que tem alguém ao meu lado, enviado por Deus, para cuidar de mim. Um bom anjo, como nos ensina o capítulo 28, item 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos fala sobre os anjos de guarda e diz que, além do anjo de guarda, que é um espírito superior, dado a cada um de nós, no momento do nosso nascimento, temos espíritos bons, que velam por nós, que querem o nosso bem. Mas, infelizmente, damos valor, damos ibope, entregamos o microfone para berrar em nosso ouvido os cobradores, os espíritos zombeteiros, os mistificadores, que esses estão ao nosso lado desde que o queiramos, desde que nós abramos as brechas mentais, as portas que se abrem de par em par, para que esses que vibram no mal, no egoísmo, no orgulho e nos diversos tipos de viciação, esses estão ali, prontos para exercer o seu império. O espírito André Luiz, através da mediunidade santificada de Francisco Cândido Xavier, no livro No Mundo Maior, ele vem nos dizendo, contando diversos casos, e um deles fala de um homem que tinha problemas com o álcool. E esse homem, apesar de ser ele próprio se classificar como um bebedor social, ou seja, ele achava que tinha controle sobre a bebida, mas se não consegue dormir sem um copo, um gole de bebida, ele já não tem controle. Aquele que tem controle, o que é raro, porque o álcool vicia, é altamente viciante, é uma válvula de escape, e é abertamente aplaudido pela sociedade como algo bonito de se ver, como algo natural, quando, na verdade, é um suicídio indireto. Vai pouco a pouco, acabando com a nossa saúde, vai pouco a pouco minando as nossas resistências. Mas André Luiz conta a história de um homem que estava em sua biblioteca, na sua casa, no seu quarto de leitura, ou para nós, num cantinho de leitura, local que a gente sempre senta para ler, ou uma poltrona especial que a gente gosta para ler. E ele estava ali quando chegam 3 espíritos, parceiros dele na bebida. Ou seja, aquilo que o povo diz, quem bebe nunca bebe sozinho, é um fato. Então, aquelas pessoas que têm o costume da bebida e que se auto-intitulam bebedores sociais, têm os parceiros que, na hora da bebida, eles se ligam e aproveitam da substância num processo de vampirização. E esses 3 chegaram lá e eles disseram, está na hora de beber. E o primeiro levantou, estavam os 3 sentados, no sofá em frente a esse companheiro encarnado, coloca a mão em sua testa e diz assim, você está com a vontade de beber um pouco? Ele capta o pensamento, a ordem mental daquele espírito, imediatamente ele traduz assim, acho que vou tomar um drink. Levanta, coloca 2 pedras de gelo em um copo e uma dose de uísque. Mexe com o dedo, igual nos filmes norte-americanos, e vai sorvendo junto com o seu parceiro, numa cena terrível, vai sorvendo aquela bebida. E aquele primeiro se dá por satisfeito, aquele outro companheiro, o companheiro encarnado, deixa o copo do lado
e pega de novo o livro para ler. Mas o segundo bebedor encosta nele e diz assim: agora é minha vez. Você está com uma vontade louca de beber mais um drink. Ele imediatamente, pelo seu canal mental, capta aquela ordem, levanta no gesto mecânico e coloca mais um drink. É igual a gente que não está fazendo dieta, né? Ninguém está olhando. Está aquela caixa de bombom garoto que a criança ganhou. Está na geladeira, está aberta. Você abriu para apanhar água, viu a caixa ali, não tem ninguém olhando, vai o primeiro. Aí você vai para a copa para beber água. Não tem ninguém olhando, vai o segundo. Depois é que você pensa na água. Por quê? Porque nós somos os nossos maiores sabotadores, inclusive dos planos de luz. E aí o terceiro, bebedor, espírito desencarnado, alcoólatra, se levanta, vai até aquele companheiro encarnado que não tinha nem sentado, grita dentro do ouvido dele: eu quero beber agora. E ele que ia sentar se levanta e, sob aquele influxo mental, sob aquela ordem hipnótica, ele vira a garrafa de uísque e bebe naquela forma como estava quente. E aquele terceiro vampiro se liga a ele e absorve aquelas emanações alcoólicas da bebida. Então, é a facilidade que a gente dá àqueles que estão ao nosso lado, e só estão ao nosso lado porque a gente dá vazão. Nós é que damos a oportunidade para que esses companheiros estejam ao nosso lado. E muitos vão à casa espírita e dizem assim: eu fui numa mulher que bota cartas, e ela disse que eu estava com encosto, eu que deveria ir em uma casa espírita para fazer um trabalho. Então eu vim aqui para o senhor tirar de mim o encosto. Na verdade, aquela médium pressentiu, viu aquela entidade que estava, de alguma forma, prejudicando-o. E ela, por não saber fazer um trabalho de desobsessão, encaminha o companheiro ou companheira para uma casa espírita. E, na verdade, não é assim. E muitas pessoas dizem assim: mas, seu velho, quanto tempo que vai demorar o meu tratamento espiritual? O tempo necessário para que você mude. Ou sou eu que tenho que mudar? Claro, é você que tem que mudar. E começar a dizer, colocar em prática aquilo que a filosofia do AA, os alcoólatras anônimos, ensinam. Só por hoje eu não vou me sabotar. Só por hoje eu não vou me viciar. Só por hoje eu não vou fazer uma coisa que eu sei que me faz mal. Então, é dentro daquele período do acordar ao deitar, o compromisso seu para consigo próprio. E isso se repete toda manhã. E à noite, na hora de dormir, para onde nós vamos? Para onde nós sentimos prazer. Vamos para a companhia daqueles que nos dão prazer. Daí é importante, na hora de dormir, fazer a prece ao anjo de guarda e pedir para que nós sejamos levados para a companhia daqueles que nos querem bem. A presença dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais, daqueles que espiritualmente são mais elevados do que nós e que vão nos instruir para que possamos suportar as provas que temos que passar. Provas que nós mesmos escolhemos. Antes de voltar à Terra, através de um processo chamado programação reencarnatória, aonde vamos organizar a nossa vinda à Terra. Assim como nós, como estamos fazendo, como vamos fazer uma viagem, e programamos
visitar alguns lugares. Eu quero ver esse museu, eu quero visitar esse monumento, eu quero ir ali, eu quero ir aqui. Assim acontece no nosso planejamento reencarnatório. Nós vamos nos organizar para ver aonde iremos, com quem estaremos, o que nós temos que fazer, as ações, as reações, assim como também o que eu tenho que fazer para crescer para a luz. Como que eu vou buscar meios e modos de me enfrentar e me vencer? Porque eu vou repetir, o maior sabotador dos planos de luz, de crescimento espiritual, somos nós próprios. Nós é que nos sabotamos. Quando a pandemia acabar e a casa espírita voltar, nós vamos perceber que a presença, a frequência, a casa espírita nos traz um bem-estar muito grande. Mas, quando começamos a ir e percebemos que aquilo que nos é dito, nos é ensinado lá, vai no seu bojo uma proposta de mudança, mudança do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de reagir, muitos, quando chegam a esse ponto, começam a dar passos para trás. E alguns dizem assim, essa proposta é muito grave para mim. Não é bem isso que eu quero, não. É aquilo que, tecnicamente, a gente pode dizer, espíritas até certo ponto, até onde me convém. Quando a proposta é entendida, compreendida e aceita, nós começamos a mudar. E aí nós vamos nos encaixar para aquilo que Allan Kardec diz sobre quem é o espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Não as más tendências do outro. A nossa estadia na Terra não é com o objetivo de mudar o outro, é mudar a nós próprios. Então, inicia-se a grande batalha, nós contra as nossas imperfeições. Acho que o assunto é pensamento, é a influência que o pensamento positivo traz em nossas vidas. Nós não podemos esquecer de um personagem muito famoso na história, um homem que vendeu 5 milhões de exemplares do livro que ele escreveu, em 56 idiomas. Norman Vincent Peale era um pastor protestante na América do Norte, e ele é o autor do livro O Poder do Pensamento Positivo. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos da América participaram da Segunda Guerra, enviando muitos e muitos soldados para participarem de lá do teatro de operações na Europa, na Ásia, e muitas famílias ficavam temerosas que os seus filhos, netos não voltassem. E o governo norte-americano resolveu, então, contratar um pastor para ter um programa diário em rede nacional durante meia hora. Então, durante meia hora, de 8 às 8h30 da noite, de segunda a segunda, o pastor Norman Vincent Peale tinha como obrigação aumentar a confiança dos norte-americanos, aumentar a autoestima, a esperança, trazer uma palavra de bom ânimo. E óbvio que ele se utilizava do evangelho, porque era um pastor norte-americano. Mas, com base nos ensinamentos de Paulo de Tarso, nos ensinamentos
do Evangelho de Jesus, ele começou a falar sobre a nossa mente como um dínamo, a nossa mente como uma produtora natural e incessante de forças. E as forças mentais podem ser positivas ou negativas, podem construir ou podem destruir. Os pensamentos podem nos dar alegria de viver ou tristeza constante, como aquele personagem de desenho animado, que era uma hiena que ficava assim, ó dia, ó tristeza, e tinha uma nuvenzinha, né? Olha, em cima dele, na cabeça dele, que chovia, saía raios. Por quê? Era uma criatura que pensava negativo em tudo. Tudo ia dar errado. Tudo não ia dar certo. E essa forma de pensar faz com que nós não vamos sair do lugar, nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer. Quando Norman Vincent Peale começou a falar sobre pensamento positivo, os ouvintes do programa de rádio começaram a escrever para ele. Começaram a escrever e ele lia as cartas no ar. Lia as cartas no ar e dava uma sugestão para aquela pessoa que mandava a carta. E as cartas viam cada vez mais numerosas. Naquele período, durante a Segunda Grande Guerra, praticamente nem um terço da população norte-americana tinha televisão. O rádio ainda imperava. Era um período onde os programas de rádio tinham uma grande audiência. E uma rádio repetia o sinal da outra, porque não existia, tecnicamente falando, aquilo que hoje nós conhecemos como Rede Nacional de Rádio e TV, mas existia, assim, o replicar do sinal e se formava, desse modo, uma rede nacional de leste a oeste, da fronteira com o México, da fronteira com o Canadá, para que, naquele horário, o pastor Norman Vincent Peale falasse. E aí ele leu uma carta de uma ouvinte que dizia assim: eu estou na iminência de ser mandado embora. Eu tenho uma dificuldade grandiosa com o horário. Eu não consigo cumprir o horário. E no escritório onde eu trabalho, o meu chefe já está me olhando de banda. Eu tenho que chegar exatamente às 8 horas e bater o meu cartão de ponto. Bater cartão de ponto, para quem tem menos de 40 anos, quer dizer, vai um pedacinho de papel onde está escrito seu nome, o cartão, e ali você vai em um relógio que tem uma fita que marca a hora. Então, você vai apertar uma manivela, ele vai registrar a hora que você entrou e vai registrar a hora que você saiu. Registra em vermelho quando você passa da hora. E registra também em vermelho quando você sai depois do horário, porque muitas empresas não admitem que o empregado faça hora extra. Então, essa senhora, era uma jovem, estava preocupada porque dependia do emprego dela para poder viver. E todo dia ela perdia o trem e chegava às 8h10, o horário era 8 horas. E ela falou isso para o pastor, e o pastor disse assim para ela: você vai, durante algumas noites, fazer um exercício mental antes de você dormir, sentada na cama, porque se você for deitar, você não vai fazer exercício mental nenhum. Você vai igual fazer oração deitado, né? É difícil. E começa, Pai Nosso, aí já vai embora. Aí acaba de fazer oração dormindo. Não dá. Então, sentada na cama, com os olhos fechados, ela imaginava a cena. Ela abriu a porta da estação e o relógio da estação estava marcando 7h40. Ela tinha que pegar
o trem de 7h45 para chegar às 7h55 na outra estação, subir uma passarela, andar uns poucos passos e chegar no escritório onde ela trabalhava. Dava para ela chegar a tempo. E ela olha na estação 20 para as 8, ela vai na banca de jornal, dá uma olhadinha, vai para a plataforma de embarque e olha, faltava 1 minuto para as 8h45. O trem chega, ela embarca, solta lá na outra estação e sai da estação, sobe a passarela, quando bate o cartão, exatamente 8 horas. E ela começou a fazer esse exercício mental. Ela começou a construir essa cena em sua mente. E, passado um tempo, o pastor recebeu uma carta-resposta dela, que leu no programa. E ela disse assim: pastor, eu fiz durante uma semana esse exercício mental que o Senhor me ensinou. E dentro daquele versículo que diz que tudo é possível àquele que crê, eu acreditei que Deus ia me ajudar e acreditei em mim, que eu teria condições de cumprir com o horário. Então, primeiro acreditar em Deus, depois acreditar no seu próprio potencial. E, passados 5 dias, eu consegui abrir a porta da estação, faltavam 20 para as 8, fui para a plataforma de embarque, faltava 1 minuto para o trem chegar, entrei, quando entrei no meu escritório, bati o ponto, 8 horas, certinho. Quando eu falei bom dia para o patrão, ele quase caiu da cadeira, porque aquele dia, se eu atrasasse, ele iria mandar embora no dia seguinte. Então, ela construiu mentalmente uma situação positiva. Olha aí o grande ensinamento. É mentalmente você começar a construir uma saída para uma situação, problema que está lhe visitando. Nesse período pandêmico, onde o pânico foi vendido a preço de banana para que todo mundo desse lugar à sua mente, ao pânico, ao medo, ao pavor, e muitos compraram e entraram na fila 2 vezes. Muitos entraram num sistema de um pavor mental, de tal forma que ficaram com muito medo de tudo e de todos. Mas, se nós tivermos o entendimento de que o vírus realiza um papel e de que a pandemia tem alguma razão de ser, espiritualmente falando, temos que respeitar a pandemia e não temê-la. Uma diferença muito grande. Respeitar é entender o papel espiritual do que está acontecendo. É fazer uma leitura espírita da prova coletiva que Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, quando fala em flagelos destruidores. É diferente de ter um medo, um pavor, um terror que não tem pernas para ficar em pé, mas povoa a nossa mente, de tal modo que as doenças psiquiátricas, psicológicas, começaram a advir. O pavor, a tristeza, a depressão, o medo começou a tomar conta de diversos de nós. E aí ficou faltando a fé. Porque quando temos uma fé raciocinada, quando acreditamos e sabemos do porquê que nós acreditamos, fica muito mais fácil. A fé espírita é uma fé essencialmente racional. E nós sabemos da força que tem um pensamento positivo. Nós sabemos que quando o que nós queremos está dentro das leis de Deus e não vai ferir o direito alheio,
nós não vamos desejar nada que seja do outro, não vamos querer prejudicar ninguém, só vamos querer aquilo que vai fazer bem para nós. Nós vamos começar a fazer idealizações mentais positivas. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu realizo. Eu posso, eu tenho condições de melhorar a minha situação mental. Eu quero parar de ser um bebedor social. Eu quero, é o querer. Eu quero parar de ter determinado vício. Eu vou conseguir. Eu consigo. Aí começa a mentalizar o quadro mental de você conseguindo ficar um dia inteiro sem uma dependência. E depois eu realizo, ou seja, é concretizar no mundo real aquilo que você idealizou na sua mente. Então, pensar nas coisas lá no alto, tudo é possível àquele que crê, ou seja, estamos dentro de um positivismo mental, dentro daquilo que nós podemos entender como eu posso, eu tenho condições de mudar, eu vou mudar. Mas também isso passa por um outro processo, um processo que é quando nós, sinceramente, admitimos as nossas dificuldades, admitimos e começamos a lutar para mudar. Raramente você vai admitir para você próprio que você é vaidoso. Então, um primeiro exercício é se trancar no banheiro, olhar no espelho e dizer: você é vaidoso, hein? Começa baixinho. Essa sua vaidade já está ultrapassando as raias daquilo que é compatível com a sua opção religiosa. Para de se achar, seja mais humilde. Espere que alguém diga que você é bom nisso, é bom naquilo. Não fique se vendendo, se autopromovendo. Faça o melhor que você puder fazer sempre. E aí nós vamos começar a admitir os nossos erros. E vamos, pouco a pouco, mudando, dia após dia, porque a doutrina espírita nos ensina que não existe saltos de santidade. Não existe aquilo que é um pedaço de uma frase e que muitas pessoas usam como uma bandeira. Conheci Jesus e mudei. Aceito Jesus como meu Salvador e eu e minha casa estarão salvos. Não. Conheci Jesus através da ótica espírita e descobri que eu tenho potencial de mudar. Eu tenho condições de melhorar. Eu tenho condições de ajudar. E nós vamos começar a ser úteis. Vamos começar a ser instrumentos de Deus onde quer que nós estejamos. Vamos começar a sair de nossa ilha. Eu, aqueles que vivem comigo, e entender que todos aqueles que estão ao nosso derredor são irmãos, filhos de Deus, criaturas exatamente iguais a nós. Acabamos de deixar o mês de setembro amarelo, aonde uma parte grandiosa da sociedade lutou contra as tendências a ideações suicidas. Um grande diferencial. Eu tenho um grande amigo que é padre de uma igreja oriental, e conversando sobre ele, dentro da paróquia dele, ele fez, cumprindo as diretrizes ditado pelo seu bispo, a campanha junto aos frequentadores sobre a valorização da vida, numa prevenção ao suicídio. E conversando sobre esse assunto,
Ele diz assim, e o que me dizes sobre o suicídio? Eu falei assim, olha, você sabe, meu amigo, que nós temos um entendimento um tanto quanto diferenciado, porque para nós a vida após a morte é um fato, ninguém morre, vamos continuar vivos, e aquele que sai da terra pela porta falsa do suicídio vai para um local de muita dor, para o Vale dos Suicidas. E aí sugeri que ele ouvisse, quando tivesse tempo, é claro, porque ele é padre e também tem outra ocupação, ele é servidor público também, a Igreja Oriental permite que a pessoa tenha uma vida normal, inclusive ele é casado, tem filhos, da Igreja Católica Oriental. E eu sugeri que ele ouvisse a radionovela organizada pela Legião da Boa Vontade, baseada no livro Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, recebido mediunicamente por Dona Ivone do Amaral Pereira. E falei com ele que tinha no YouTube, livre, de graça, qualquer pessoa podia ouvir. Passou um tempo, ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp e disse assim, meu irmão, se 10% daquilo que eu ouvi nos 2 primeiros capítulos da radionovela for verdade, tem muita gente lascada. Padre, tem sim. Tem muita gente que vai descobrir de forma muito triste que a vida continua e que o destino dos que cometem o suicídio é cruel. E vai pagar pelo erro praticado, vai sofrer muito. Mas, se o senhor quiser continuar a ouvir a radionovela, vai perceber o tamanho da misericórdia divina e ver que Deus concede a bênção do recomeço. E a criatura vai ter oportunidade de recomeçar, de crescer espiritualmente e de recompor o erro praticado. E aí ele ficou de ouvir a continuação da radionovela, onde ele vai perceber como que acontece a reencarnação de um suicida, as dificuldades que aquele companheiro vai encontrar na vida seguinte. E, recentemente, eu compartilhei no grupo de amigos de nossa casa um vídeo onde uma jovenzinha dá uma entrevista em um programa de TV e fala sobre uma visita espiritual que ela teve na enfermaria onde ela estava internada após ter tentado suicídio. Ela tatuou, desenhou no seu braço o sinal de um exame cardiológico. E ali a moça perguntou, o que é isso? E ela disse, depois de eu ter cometido o suicídio, eu recebi a visita de um médico, ou melhor, de ter tentado cometer o ato. Estava já lúcida e a enfermeira saiu do quarto e entrou um médico. Um médico que olhou para ela, perguntou como é que ela estava, e ela disse que estava muito triste, contou o caso dela, e ele mostrou para ela aquele monitor onde aparecem os batimentos cardíacos, e mostrou que uma hora o sinal está abaixo da linha e outras vezes o sinal está acima de uma linha imaginária que seria o horizonte, digamos assim, uma linha horizontal. E ele pergunta a ela, o que é isso aqui? Isso são os batimentos cardíacos. Ele falou assim, isso aqui é a vida. Ora estamos por baixo, ora estamos por cima, estamos vivendo. A vida é feita de altos e baixos. Agora, quando nós paramos de viver, o que é isso aqui? Aí apontou para a linha. É o nada, é o desencarne. Então, o viver na Terra é assim mesmo, é uma luta. No mundo tereis aflições,
Jesus nos disse. Mas ele também fala, eu venci o mundo, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais? Ele nos ensinou. Então, nós, dentro do princípio de tudo é possível aquele que crê, vamos pouco a pouco mudar. Vamos mudando o nosso modo de ser. Vamos pouco a pouco crescendo, vamos deixando para trás aquele homem do passado, aquela mulher do passado, e vamos caminhando para a luz. Mas isso vai de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Então, tem que, primeiro de tudo, tem que dizer de si para consigo, eu quero. O eu quero, ele é potencializado pelos amigos espirituais. A nossa força, o nosso querer, ele é multiplicado pelos espíritos amigos. E nós começamos a descobrir forças que vêm, que são aumentadas, que são potencializadas, e passamos um dia inteiro sem cometer um ato que nós sabemos que não é condizente com a luz. E aí vencemos aquele dia. O outro dia é mais uma batalha, mais um dia vencido. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, temos que pouco a pouco nos vencendo. Pouco a pouco, para quando chegar no momento da nossa partida dessa terra, nós temos condições de dizer, como Paulo de Tarso, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, nós conseguimos vencer a nós próprios, temos confiança em Deus suficiente para que possamos registrar em nós essas melhorias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando o assunto é tudo é possível aquele que crê, temos que começar a mudar a nossa mente, começar a positivá-la, começar a acreditar que se estiver dentro das leis de Deus e não contrariar o direito do próximo, aquilo virá. Deus nos dará. E a toda hora Deus melhora. A toda hora o panorama muda. A situação muda, vai mudando. Quando eu estava ainda há 35 anos atrás, iniciando a minha vida como estudante da doutrina espírita, ainda o sou, mas hoje sei um pouco mais aquilo que os palestrantes falarem, da importância da gente acreditar que existe uma força divina, um poder superior a todos nós. E quando Deus quer, o homem não vai conseguir fazer diferente. E aí eu me lembro de uma palestra que eu fiz há muitos anos atrás, quando o orador trabalhou um versículo de Paulo de Tarso que dizia assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Fala da lei de causa e efeito. Então, que possamos semear o bem por onde quer que estejamos. Que possamos ajudar as criaturas que estão em nosso derredor. Que possamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos entregou. Se Deus nos bafejou com uma capacidade financeira de ter uma vida boa, por que não ajudar de forma discreta as pessoas que precisam? Por que não repetir o gesto da Rainha Santa Isabel de Portugal e sair de noite distribuindo alimentos para aqueles que nada têm? Se você for ver a quantidade de famílias que estão dormindo a essa hora nas marquises da Avenida Amaral Peixoto, em Niterói, você vai ficar impressionado.
Quase 100 famílias dormem sob as marquises. Muitos lutando para dormir, porque a fome não deixa dormir. Que possamos nos movimentar à direção do próximo. Que possamos atender ao convite do Cristo e colocar em prática aquilo que consta na palavra que diz: tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava doente, fostes me visitar. Então, que possamos imitar esses que, cumprindo o mandamento do Cristo, saem de si e começam a se movimentar em favor e na direção do próximo. Que Deus nos abençoe abundantemente. Que o Senhor Jesus possa abençoar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Que a nossa vida seja um exemplo daquele que passou pela terra deixando um rastro de luz. Que Deus nos fortaleça hoje e sempre. Muito obrigado. Devolvo a palavra para a Rose para o encaminhamento. Obrigado ao casal querido de Passo Fundo, aos irmãos do Rio Grande do Sul que estão conosco. Muito obrigado. Rose, está com você. Muito obrigada, Hélio. Suas palavras vão ficar gravadas nesse vídeo e vão ficar gravadas em nossas mentes e em nossos corações, com certeza. Foi uma grande aula que você nos ofereceu essa noite. Nesse momento, então, nós vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos nos imaginar encaminhando para a Câmara de Passes. E à porta está o querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos dá um abraço. Nós sentimos o calor emanado do seu fluido maravilhoso. E ele nos coloca no lugar onde podemos sentar para iniciarmos o passe. O querido benfeitor inicia uma prece à Mãe de Jesus, rogando por todos nós. A equipe de passes espirituais começam a nos envolver nos fluidos benéficos que caem do céu. E o benfeitor amigo pede à Mãe Santíssima que nós possamos sentir em nós o carinho, o amor, os eflúvios benéficos que estão recaindo sobre cada um de nós, envolvendo nossas células, nossos órgãos, nos revitalizando. Ao terminar o passe, é servida a água magnetizada e após bebê-la, nós unimos nossos corações e nossas mentes para a irradiação. Rogamos ao Deus de misericórdia, de amor e de justiça, que possa socorrer a todos os irmãos em humanidade, em todos os cantos do nosso planeta. Rogamos ao divino amigo Jesus que possa abençoar, possa socorrer a todos os irmãos cujos nomes estão em nossos cadernos e livros da Casa Mediúnica, da Casa Espírita, na reunião mediúnica. E pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa casa, que todos os que trabalham nessa casa de amor possam receber também nesse momento as bênçãos do céu. Agradecemos a Jesus esse momento único que nos é proporcionado todos os dias quando nos reunimos.
Agradecemos o carinho da espiritualidade superior, os amigos espirituais que trabalham em nossa casa. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a você mais uma vez, Hélio. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecemos a cada irmão que conosco essa noite pôde usufruir desse momento tão importante para nós. Nosso aprendizado, nosso fortalecimento. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, Marilene, Edgar.